Galera, como eu falei no último vídeo, eu tinha comentado um pouco sobre isso, sobre o perigo do jogo de ontem contra o Cuiabá. Esse jogo era muito perigoso pra gente. É a cara do Flamengo, é a carinha do Flamengo se dificultar nesses jogos. Então, a gente terminou vacilando, terminamos tropeçando com o Cuiabá, mas que pra mim não foi um resultado horrível. Você deve estar se perguntando, por que tinha que ter ganhado contra o Cuiabá? Concordo. Mas o semblante dos jogadores no final do jogo expõe tudo. É um time que estava muito cansado. A gente tomou um gol no começo e isso prejudicou muito o jogo. Então, eu lembro, antes da gente tomar o gol, se você viu o comecinho do jogo, a gente estava pressionando bastante. Eu falei, cara, vai logo sair do gol do Flamengo, porque parecia que a gente tinha pego o Cuiabá ali de calças justas, né? Eles não estavam conseguindo marcar bem, a gente teve uma chance com um chute muito perigoso, não lembro de quem exatamente agora, mas o goleiro fez uma ótima defesa e a gente estava pressionando. Aí de repente a gente tem um contra-ataque num lance que claramente é uma falha da marcação, porque ninguém deu o bote no jogador que deu o chute, e aí ele chutou, desviou e foi gol deles. E aí uma coisa, não gosto de ficar falando de arbitragem, mas essa arbitragem prejudicou muito o Flamengo. Depois que o Flamengo tomou o gol, o Cuiabá pareceu que se ajustou no jogo, certo? Começaram a lidar muito bem com a pressão do Flamengo. O Flamengo estava pressionando em cima e eles conseguindo sair. O volante deles fazendo o giro, girando, rodando o jogo. E o Flamengo cansando. Então isso é mérito deles. Mas o juiz deixou muitos caras fingirem falta, fingirem lance. Porque eles caíram muito no primeiro e no segundo tempo. Um jogador, o atacante deles, que até o Tite... Saiu o corte aí do Tite falando, pô, tu só cai. Esse jogador deles caiu umas 5 vezes só no jogo. Só aquele jogador. E aí, chega no final do primeiro tempo, ele dá só 4 minutos de acréscimo. Então, às vezes, compensa tu ser injusto no futebol. Porque o juiz, palhaçada, não dá acréscimo, não acrescenta o tempo. E aí o Flamengo se viu numa situação assim, onde o Flamengo, depois que tomou o gol, não conseguiu dominar o Cuiabá como estava dominando antes. O Cuiabá rodando muito bem o jogo. E a gente ia somando-se a isso, a cera que eles estavam fazendo. E aí a torcida começa a pressionar, né? Cantou muito, apoiou muito, mas os jogadores se sentem pressionados. E não conseguiu fazer um gol no primeiro tempo. No começo do segundo tempo a gente conseguiu fazer um empate, né? Do jogo, o Pedro cabeceou. E eu acho que o Flamengo deveria ter insistido mais nesses cruzamentos. Eu sei que é um jogo feio, mas eles demonstraram fraqueza. E a gente não conseguiu sair daí, né? Lohan, mais uma vez, entrou muito mal no jogo. Muito mal. Eu entendi a substituição do Tite de tirar ele e o Ayrton. O Ayrton até que jogou melhor. Mas o Lohan é o mesmo problema dos últimos jogos. Segura muito a bola. Não solta, não toca rápido, não passa. Os jogadores têm que falar com ele. Lohan, pegou, passou, cara. Não são todas as jogadas que tu vai conseguir driblar todo mundo. A gente sabe que tu consegue. Mas não é sempre. Então, muito problema nele. Ele não consegue pegar e passar. Pegar e passar, ele não consegue. Ele tem que carregar muito a bola. E a torcida se irrita. E é normal a torcida se irritar. Então, mal. O Ayrton entrou bem. Eu entendi no final que ele botou o Carlinhos porque justamente desses cruzamentos, na esperança dele fazer um gol de cabeça. Mas o jogo se resumiu a muitos cruzamentos, ao Flamengo girando muito a bola. Girando muito, mas não consegue filtrar. Isso é uma coisa que eu não tenho percebido só no Flamengo, até na Eurocopa, até na Copa América eu tenho assistido os jogos e eu conversando com meu pai, a gente fala, os jogadores não infiltram, não tocam por dentro, é sempre esse balão, né? Fica girando a bola, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E aí você termina tentando que fazer um cruzamento ou num drible individual nas laterais que vai terminar no cruzamento também. Então é muito difícil entrar assim. O Flamengo, dos anos em que nós fomos campeões, é um Flamengo que no meio-campo sempre fez tabelas. Everton Ribeiro, Arrascaeta, toca, faz tabelas entre a marcação e quebra os caras. Um drible quebra os caras, desconcerta a marcação, o zagueiro tem que sair, aí abre um espaço e a gente faz o gol. Então, essa dificuldade foi a de ontem. Mas o que pra mim foi mais decisivo no jogo foi que os caras fizeram um gol muito cedo, souberam sair da pressão do Flamengo e fizeram muita cera. E o juiz não puniu isso. Qualquer coisa era falta. Qualquer coisa era falta. Então a arbitragem prejudicou muito o Flamengo. Mas para finalizar, não acho que foi um resultado ruim. Vamos inverter a lógica. Se a gente tivesse empatado com o Atlético Mineiro e vencido o Cuiabá, a gente estaria achando ruim? Não.
Então a gente venceu do Atlético, empatou com o Cuiabá, verdade que poderíamos ter somado os pontos, mas nem sempre dá. Terminou o jogo, os jogadores exaustos, no chão, cansados, eles estão dando tudo de si. Essa semana, ainda bem que a gente jogou no sábado, porque vamos ter até quinta para descansar. Então é uma semana onde a gente vai literalmente poder descansar, poder treinar e ainda vamos jogar no Maracanã. Ou seja, não vai ter deslocamento, né? Não vai ter deslocamento. Então isso vai ser bom. Continuando de cabeça erguida. Flamengo continua bem. Vamos continuar apoiando. O Tite está fazendo um bom trabalho. E seguimos. Deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal e participa para apoiar o conteúdo. Valeu!